Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daniel GPSU mais uma vez, sou professor de Física, dando continuidade ao nosso curso completo de Física Básica. Hoje vamos falar sobre a dilatação térmica, dando continuidade ao nosso tema que envolve a termologia, né? Envolve a termologia. Pergunto a vocês, o que é que significa dilatar? O que é que significa uma dilatação? Dilatação ou dilatar quer dizer modificar as dimensões, né? É mudar as dimensões, variar as dimensões, modificar as dimensões. E o que significaria uma dilatação térmica? Dilatação térmica ocorre quando a mudança das dimensões do corpo ocorre por causa da mudança de temperatura, né? Então, a dilatação térmica é isso, né? As dimensões do corpo variam junto com a variação da temperatura, certo? As dimensões do corpo variam junto ou por causa, né? Melhor assim, por causa, por causa da variação da temperatura. Agora, por que que isso é relevante? Existem situações, por exemplo, na construção civil, que os engenheiros precisam fazer alguns cálculos considerando a variação da temperatura. A gente vê, por exemplo, prédios muito altos em cidades tropicais que estão com rachaduras ou fissuras, com situações desse tipo. Isso acontece muitas vezes em prédios mais antigos, porque quando aquele prédio foi construído, a variação de temperatura à época era diferente da variação da temperatura que há hoje. E em lugares em que as variações da temperatura no ano são muito grandes, né, por exemplo, em países mais ao sul do mundo ou mais ao norte do mundo, as variações de temperatura são bem altas, né? Por exemplo, na América do Sul, o Chile, Argentina, Uruguai são países que fazem muito frio no inverno, mas fazem muito calor no verão. A mesma coisa acontece nos países mais ao norte, no Canadá, norte dos Estados Unidos, né? Inglaterra, por exemplo, norte da Europa, acontece a mesma coisa, né? São países muito quentes no verão e muito frios no inverno. Quer dizer que a variação da temperatura que ocorre durante o ano é relativamente alta. Às vezes as temperaturas mínimas batem 0 graus Celsius, as temperaturas máximas batem 30 a 35, ou seja, são 35 graus Celsius de variação de temperatura. Coisa que não acontece muito no Brasil, pelo menos no mais ao norte, nordeste, né? Até no sudeste também as variações não são tão altas, ou no centro-oeste, porque nós somos um país tropical. Nos países tropicais a variação de temperatura é muito pouca, né? É sempre quente. Mas o que é que acontece? Você vai construir, por exemplo, uma ponte. Se a gente cria uma estrutura completa e a variação de temperatura for muito alta, pode ser que as estruturas colapsem, porque elas vão entrar em contato umas com as outras e às vezes uma estrutura é, tenta ocupar o espaço da outra estrutura e acaba que a construção ou a estrutura acaba fissurando, perdendo a sua perdendo um pouco da sua estabilidade. Isso acontece, é muito comum a gente ver em trilhos de trem muito antigos, né? Por exemplo, se a gente for passar por uma ponte, qualquer ponte hoje no Brasil, a gente vê que existem algumas separações na ponte que a gente chama de juntas de dilatação, que elas existem por causa da dilatação térmica que já é prevista, não é? E basicamente isso tudo acontece por quê?
Porque os corpos sendo formados por moléculas, quando essas moléculas estão num certo espaço a uma certa temperatura, elas têm um certo grau de agitação relativamente baixo, por exemplo. Quando esse grau de agitação aumenta, essas moléculas precisam de um espaço maior para que elas possam continuar o seu movimento. Então, naturalmente, a energia por causa do aumento da temperatura, a energia por causa do aumento da temperatura, o aumento da energia, né, por causa do aumento da temperatura, tem como consequência o aumento do espaço que aquelas moléculas estão se fazendo presente. E a gente na física, para simplificar, né, para a gente estudar com mais detalhe as dilatações térmicas, a gente separa a dilatação, que na verdade é uma dilatação só, mas a gente separa de modo a observar de uma maneira mais geométrica as coisas, né? Por isso que a gente estuda o que a gente chama de dilatação linear, a gente fala também da dilatação superficial e da dilatação volumétrica. Na verdade, todas as dilatações são volumétricas, mas existem situações que a gente pode considerar que apenas uma dimensão do corpo está dilatando, ou que uma dimensão do corpo ela é preponderante em relação às outras. Por exemplo, se a gente tem uma barra de ferro, né? Ou sei lá, enfim, uma barrinha de ferro assim. E ela tem uma temperatura inicial aqui qualquer. Tem uma temperatura inicial aqui qualquer. E por algum motivo, essa barra de ferro sofreu um aumento na sua temperatura. E por causa do aumento dessa temperatura, ela sofreu uma dilatação. Essa é a mesma barra de ferro, só que teve uma temperatura aqui final, né? Essa temperatura final aqui, ela é maior que a temperatura inicial. O que é que acontece? Existe, a gente pode ver pela figura, né, que existe essa diferença aqui nos comprimentos. Né? Existe essa diferença aqui nos comprimentos. Isso acontece, essa diferença no comprimento ela é mais visível, porque essa dimensão ela é muito maior do que as outras duas. Por isso que a gente trata essa dilatação como sendo dilatação linear. Mas é bom ficar claro que todas as dilatações são em todas as dimensões, certo? Bom, o que acontece aqui? Para calcular essa variação aqui, a variação desse comprimento, o que acontece? Bom, vamos considerar essa dimensão aqui, ó, esse comprimento aqui, como sendo o comprimento inicial da barra. É a dimensão inicial. Né? É a dimensão inicial. E a gente tem que a temperatura final menos a temperatura inicial é a variação da temperatura. E fica claro, né? Tipo, quanto maior a variação da temperatura, maior a dilatação. Né? Isso aí é análogo, né? É direto essa afirmação. E uma barra de 1 metro vai dilatar menos que uma barra de 100 metros. Né? Essa é a ideia da variação do comprimento ser proporcional à dimensão inicial. A outra coisa que vai depender é qual é o material que essa barra de ferro ela é formada. Quer dizer, se a barra é de ferro, é ferro, né, o material, mas enfim, se a barra de metal ou essa barra é formada. Essa letra grega aqui, o alfa, ela é conhecida como o coeficiente de dilatação térmica. Coeficiente de dilatação térmica. Isso porque, né, os físicos perceberam que a variação do comprimento, a variação do comprimento do corpo, ou a variação das dimensões do corpo por causa da temperatura, muda em função do material. Então ele chamou isso aí de coeficiente de dilatação térmica. Nesse caso a gente vai falar que é a linear.
coeficiente de dilatação térmica linear. Algo semelhante ocorre quando a gente vai analisar, por exemplo, uma chapa de metal. Tem essa chapa aqui, que ela tem uma superfície inicial S0. E, mais uma vez, por algum motivo, ela foi aquecida e aumentou a sua superfície. A gente está vendo aqui que nós temos agora duas dimensões a serem analisadas, né? Tem aqui essa dimensão e essa dimensão, né? Essa dimensão e essa dimensão aqui. De modo que a variação da superfície, a fórmula é muito parecida, né? Depende da superfície inicial, depende da variação de temperatura e depende também do material. Só que nesse caso, como a gente está analisando em duas dimensões, a gente vai chamar esse coeficiente agora de coeficiente de dilatação térmica superficial, que é o dobro do coeficiente de dilatação térmica linear. Bom, por fim, vamos falar sobre a dilatação térmica, a mais geral, né? Como eu disse, todas as dilatações no sólido são dilatações volumétricas, né? Só que nesse caso a gente tem um objeto em que as três dimensões são consideráveis, né? As três dimensões vão dilatar numa proporção semelhante, né? Na dilatação linear, uma dimensão vai dilatar muito mais do que as outras, porque é bem maior do que as outras. Na superficial, duas dimensões. Na volumétrica, todas as dimensões. E o processo segue muito semelhante, né? Aconteceu aqui uma variação de temperatura, esse cubo foi aquecido, de modo que ele obteve uma variação do volume que é igual, mais uma vez, o volume inicial também é proporcional à variação da temperatura e também depende do material. Nesse caso, o coeficiente de dilatação térmica volumétrica a gente chama de gama e ele é igual a 3 vezes o alfa. Tá bem? Na aula seguinte, vou mostrar para vocês a dilatação que ocorre nos líquidos, né, que não muda muito em relação à dilatação volumétrica, mas existem coisas que a gente precisa considerar quando a gente está vendo um líquido dilatando, tá bem? A gente se encontra na próxima aula. Grande abraço.